Você já sentiu como se tudo estivesse contra você? Como se o mundo estivesse te castigando sem razão? E se eu te disser que Deus, ou o universo, ou seja lá no que você acredita, não trabalha com punições ou recompensas? Toda dificuldade que enfrentei carregava um padrão. E quando finalmente entendi, tudo fez sentido. Cada situação carrega um aprendizado, uma lição que deveríamos aprender para encerrar um ciclo e subirmos mais um degrau no caminho para nos tornarmos cada vez mais quem deveríamos ser. Neste vídeo, vou te mostrar que qualquer situação pode ser utilizada como combustível que te fará crescer mentalmente e espiritualmente, se souber olhar com olhos de quem está disposto a aprender. Acho que o ponto que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo o que eu acreditava ser real foi uns meses atrás, quando em um momento pensei realmente que iria morrer. Estava diante aquela situação na qual eu não poderia fazer mais nada, além de ver minha mãe em pânico na minha frente, sem nem conseguir gritar por ajuda. Sabe quando dizem que quando você está prestes a morrer, a sua vida parece como um filme na sua cabeça? Como se estivesse assistindo-a em um único flash? Bem, eu senti isso como se sentisse a minha morte. Mas neste momento, eu não senti medo. Tudo o que senti foi frustração e raiva, por não ter conquistado nem um terço do que disse a mim mesmo que conquistaria. E depois de sentir toda aquela frustração de não ter sido capaz de atingir meus objetivos, eu tomei uma decisão. Eu decidi que não iria morrer. Parece que, quando tomei essa decisão, tudo à minha volta se moldou para me ajudar. Em um simples estalar de dedos, o jogo mudou completamente, fazendo que eu sobrevivesse. Por coincidência ou não, milagre ou apenas casualidade, essa situação nada agradável me deu a oportunidade de ver tudo à minha volta de uma maneira que talvez nunca conseguisse enxergar se não tivesse passado por esta exata situação. Entende o que quero dizer com isso? Às vezes passamos por momentos que achamos que não merecemos, mas na verdade é esta exata situação que precisamos passar para alcançar uma nova versão de nós mesmos, que de outra forma talvez nunca alcançaríamos. Há poucas semanas atrás, eu vi uma frase que dizia algo mais ou menos assim: para o universo, não existe punição ou recompensa, existe apenas consequência. O que me fez pensar que, na verdade, estamos sempre separando o bem do mal, tentando justificar alguma punição ou alguma recompensa, como se estivéssemos sendo treinados por um adestrador de cães, onde recebemos um petisco quando acertamos ou somos repreendidos quando erramos. Pode até ser uma comparação grosseira, mas faz sentido para você que Deus nos dê livre-arbítrio e esteja agindo como um adestrador? Nos punindo ou recompensando? A meu ver, Deus ou o universo apenas nos entrega situações ou escolhas com o intuito de que podemos escolher se tornar uma pessoa melhor na direção da qual sempre pedimos. Se pedimos sucesso, Ele nos dá as oportunidades para que nos tornemos bem-sucedidos. Se pedimos por amor, Ele nos dá a oportunidade de aprender a amar nós mesmos. Se pedimos por paz, Ele nos dá a oportunidade de enfrentar o caos, para que possamos encontrar a paz em nós mesmos. E isso não é algo simples, é difícil, é doloroso. Crescer dói. Mas por que dói? Porque exige verdadeiramente que nos conheçamos profundamente. Exige que olhemos para o lado em nós, que muitas vezes gostaríamos que não existisse. É como um jogo. Você só encontra o próximo nível quando supera a maior dificuldade no nível que está. É como subir uma torre infinita, onde o objetivo não é alcançar o topo,
porque ele não existe. O único objetivo é alcançar o próximo andar. Mas depois de ter dito tudo isso, você deve estar se perguntando: como posso começar a utilizar o poder do universo ao meu favor? Vou te mostrar alguns passos que você pode começar a utilizar para começar a encontrar seu próprio caminho. Mas lembre-se, não existe um caminho certo. Existe o caminho que você escolher trilhar. E esse caminho se torna o caminho certo. O objetivo neste passo é perceber que dificuldades repetidas não são aleatórias. Se uma mesma dificuldade fica se repetindo para você, pode ser que não esteja encarando o problema da forma que deveria. Tente observar, perceber o que anda se repetindo. Foque apenas em perceber, estar consciente do que lhe acontece. Faça a seguinte pergunta a si mesmo: qual situação frustrante se repete na minha vida? Em qual área? Relacionamentos, finanças, saúde? O que ela está tentando me ensinar? Não precisa ficar ansioso ou ansiosa se estiver tendo dificuldades em encontrar algum padrão. Apenas se torne consciente que qualquer ocasião pode estar te ensinando algo. E com o tempo, naturalmente você começará a perceber tudo à sua volta. O objetivo aqui é mudar seu mindset, a maneira como você enxerga as situações, saindo do papel de vítima para um papel de protagonista da sua própria história. Pode parecer simples até demais, mas faz total diferença em como você vai passar a ver as coisas. Quando você pergunta: por que isso só acontece comigo? Como se estivesse vendo que não merece isso. Sua mente busca confirmações de que você é a vítima. E como vítima, fica incapaz de sair dessa situação. Quando decide mudar a pergunta para: o que isto está tentando me ensinar? A sua mente começa a buscar soluções, tomando para si responsabilidades de coisas que antes eram ignoradas e direcionando nosso foco cognitivo para a resolução desse questionamento. Mas não se engane, tomar para si a responsabilidade significa que você está no controle de como vai reagir a algo ou se mesmo deve reagir. O objetivo nesse passo é transformar o insight em ação, com um desafio simples e mensurável. E para isso, vamos usar um método chamado de microenfrentamento. Este método consiste em quebrar o seu medo ou frustração em passos pequenos, fazendo que você não precise encarar tudo de uma única vez. Para ficar mais claro esta etapa, vou mostrar um exemplo que eu mesmo enfrentei. Quando entrei na faculdade, algo que passou a ser recorrente era apresentar trabalho. Durante o colégio não era tão estressante, porque eram poucos alunos e conhecia eles há anos. Mas na faculdade, sempre que precisava apresentar algo, era extremamente difícil, gaguejava muito e com frequência dava um branco. Eu sempre encarava como algo que não tinha talento para falar em público, me vitimizando, dizendo a mim mesmo que não tinha culpa por não saber falar em público. Mas em determinado momento, percebi que eu deveria dar um jeito de encarar isso de outra maneira, ou iria reprovar na maioria das matérias, porque era algo que inevitavelmente iria ter que enfrentar durante a faculdade inteira. Então, passei a ver cada apresentação como uma oportunidade de melhorar minha habilidade em falar em público. E só essa mudança de perspectiva já tirou uma pressão enorme interna. Depois disso, comecei a tentar conversar mais naturalmente com as pessoas com quem não conversava, como amigos dos meus amigos. Pessoas que viam pedir informação
ou perguntar sobre algo, tentando não ficar nervoso e falar mais calmamente. Com o passar do tempo, foi ficando mais fácil. A pressão, o nervosismo eram cada vez menores. Quando me dei conta, estava apresentando meu TCC para professores com a mesma naturalidade, como quando conversava com um amigo. Foi trabalhoso. No começo, me sentia um idiota. Tinha momentos que queria enfiar minha cabeça na terra para fugir daquelas situações que me deixavam ansioso. Mas aos poucos fui melhorando e superando até o momento que deixou de ser uma punição. Bom, neste ponto espero que você seja capaz de realizar o seguinte checklist. Identifiquei o padrão. Mudei a pergunta. Escolhi um microdesafio. Não tenha pressa em colocar tudo em prática, como se estivesse correndo para estudar para uma prova. O crescimento é lento, trabalhoso e exige que você tenha paciência para se tornar a pessoa que deveria se tornar. Se você assistiu até aqui e achou que o conteúdo foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever e comente aqui também o que achou do vídeo.